Seja bem-vindo ao Energizei Cash, o programa que veio para energizar você e seus negócios, batendo um papo sobre empreendedorismo e energias renováveis. Esse episódio é patrocinado pela Soul Energy, maior distribuidora de equipamentos fotovoltaicos do Norte e Nordeste. Apoio Inbec, Café Santa Clara. Realização Instituto Solar. Olá, seja muito bem-vindo ao Energizei Cash. Eu me chamo Pedro Vasconcelos, fundador do Instituto Solar. E hoje nós vamos bater um papo com o nosso amigo Ismael Mendes, ele que é pesquisador científico, especialista em pesquisa, desenvolvimento e inovação nas áreas do conhecimento de nanotecnologia, engenharia de materiais e química industrial. Ele é CEO e fundador da QNQ Neoindústria Limitada. Ismael, seja muito bem-vindo. Obrigado. Ismael, primeiro, prazer ter você aqui com a gente. Você é um cara que tem liderado aí as pesquisas na área, como popularmente ficou conhecido, e como eu fiquei sabendo do seu produto, foi o cara que inventou o protetor solar para a placa de energia solar, que gerou um mimimi para algumas pessoas, mas para outras pessoas gerou, na verdade, uma curiosidade, né? Porque é no mínimo curioso essa nomenclatura que foi popularizando ali, a turma falando, tem esse cara que inventou esse produto e é bacana e tudo mais. E aí eu queria já começar dentro desse assunto, né? O que é esse protetor solar de placa fotovoltaica? Tem outro nome? Esse nome mesmo? Conta um pouquinho da história desse nome. Ok. O que eu posso, assim, começar do começo, né? A nossa empresa, ela foi incubada no NUTEC, Núcleo Tecnológico Industrial, dentro do campus do PC da Universidade Federal, em 2017. Iniciamos nossas atividades com produtos de limpeza, saneantes, produtos automotivos. E percebemos que é um mercado que é muito concorrido, você tem um mercado que é um mercado muito leonino, e você tem muitos entraves. Então a indústria química ela tem uma margem muito pequena, você tem um produto importado, você tem um produto que tabela no dólar. Então, quando iniciamos nossas atividades, eu desenvolvi produtos de limpeza, os chamados dry wash, os produtos de limpeza seco, voltado para a área automotiva. Mas sempre eu ficava pensando em novos mercados, um mercado mais promissor, um mercado mais atrativo, um mercado que tivesse uma demanda maior e quem sabe até uma concorrência menor. Aqui no Ceará a gente costuma dizer que quem tem um olho em terra de cego é rei, quem chega na frente bebe água limpa. Então eu já vinha acompanhando os altos e baixos do setor automotivo, para produtos químicos e também o setor saneante, que é o produto de limpeza. E aí comecei a perceber que esse mercado foi o mercado que mais cresceu, o mercado que hoje mais cresce, e a pergunta que não podia deixar calar: quais são as dores desse mercado? O que é que esse mercado enfrenta? Quais são os problemas do dia a dia desse mercado? Será que é só sujeira? Será que tem outros problemas? Então começamos a fazer assim, um due diligence, né, para entender mais, desde um sistema fotovoltaico de pequeno porte, médio a grande porte, e todos tinham vários problemas, e os que mais se destacavam era sujeira e calor. Para a sujeira, alguns fabricantes orientam usar apenas água. Alguns fabricantes orientam até usar um determinado detergente neutro. Mas a pergunta é, o estado da arte ela nos relata que todo e qualquer painel solar, de qualquer marca, modelo ou potência, depois de 25 graus, passa a ter um decaimento energético de 0,30 a 0,50. De uma certa forma bem simples, quanto mais quente ele opera, menos ele tem uma geração eficiente. Então, a pergunta é, será que era possível a gente limpar o painel solar? E, se possível, existe alguma maneira, alguma forma da gente conseguir baixar aquela temperatura e isso, de uma forma consequente, resultar numa eficiência melhor? E aí iniciou-se um estudo de caso, começamos a fazer, eu e o Dr. Flávio de Mello, que é o nosso químico, que assina pela nossa empresa, e eu fui o precursor do projeto, mas eu não sou tão grande que eu não possa ensinar, não sou tão pequeno que eu não possa aprender, né? Mas sempre buscando orientações, amigos, professores, pesquisadores, buscando o estado da arte, e aí eu entendi que existia um mercado que não estava sendo explorado, que era a questão não só de limpar,
mas a questão de induzir um processo de resfriamento no módulo e que esse processo de resfriamento ele ia atingir uma melhoria na tensão. Então, eu vou tentar não falar muito os termos técnicos, mas você tem um fóton, a luz, que incide sobre a célula fotovoltaica e vai ocorrer a corrente. Por sua vez, a corrente vezes a tensão é igual à potência. O calor, ele atinge diretamente a tensão. Se eu tenho menos tensão, automaticamente eu tenho menos potência. Por que isso ocorre? Porque o silício ele é um semicondutor. E quando ele está sobreaquecido, ele sofre um processo físico-químico denominado de efeito de mudança de fase, ou chamado transmutação. Originalmente ele é um semicondutor, mas à medida que ele vai aquecendo, ele vai perdendo essa característica de semicondutividade e passa agora a ter uma condutividade. Quando isso ocorre, eu tenho uma diminuição na tensão e automaticamente, ou consecutivamente, uma diminuição na potência. Então, a ideia foi percebendo... Produzindo menos energia e sendo menos interessante para os donos de usina. Sem dúvida, o problema não está só na sujeira em si, né? Todos nós estamos acompanhando as mudanças climáticas e questão de mudanças repentinas de calor. Então, recentemente, essas ondas de calor ela vem afetando de uma forma direta e indireta, desde uma residência que tem um pequeno quantitativo de equipamento fotovoltaico até grandes usinas de grande porte. Então, até então, o mercado oferece algumas soluções para limpeza, mas o mercado não oferece solução para diminuir a temperatura. Se você botar agora no Google, como baixar a temperatura de painel solar, produto nacional e internacional, até o exato momento não tem, fora o nosso. E aí surgiu a necessidade de entender, compreender como seria possível fazer isso. Então, está aí o desafio, né? Então, eu fui estudar, tenho muitos amigos da área de pesquisa, da área de biotecnologia, e fui estudar a questão do protetor solar. Quando você aplica o protetor solar na sua pele, ele vai repelir todas as ondas eletromagnéticas de radiação, o VA, o VB, o VC infravermelho, que vai do espectro de 400 nanômetros até 850 nanômetros, que vai da luz visível até o infrared, o infravermelho. Então ele repele tudo, ele não distingue qual é a onda de comprimento ou sua frequência. E aí eu comecei a perguntar, se eu conseguisse sintetizar uma tecnologia de nanopartícula, nanocristais, que conseguisse fazer um filtro, deixando passar o fóton, a luz, que é o que nós precisamos, e tivesse um desvio parcial da onda de calor. Se essa onda de calor fosse desviada, então o vidro, que geralmente é utilizado para fazer a proteção da célula fotovoltaica, você tem 3 ações. Tem a reflexão, absorção e transmissão. Então, a luz, ela vem acompanhada de calor. Então, uma parte dessa luz é refletida por causa do vidro, uma parte é retida, principalmente o calor, e uma parte é transmitida. Então, a ideia foi, e se eu criasse uma barreira que eu conseguisse refletir mais, absorver menos e ter menos transmitância, né? Ter menos transmitação do calor. Então, a ideia ficou baseada nisso. Então, foi 1 ano de prototipagem no laboratório, teste 1, teste 2, teste 3, foram inúmeros tentativas e erros, até o teste empírico. Então, peguei uma placa A, uma placa B, apliquei água e detergente na primeira placa e na placa B, lá no nosso laboratório, num espaço aberto, colocamos em sol pleno, né, meio-dia, e coloquei a nossa nanotecnologia, que até então não tinha nenhum nome, né, e aí colocamos uma câmara termográfica e percebemos que na placa A ela estava 50 graus e na placa B ela estava 48. Então, naquele momento, naquela hora, naquele dia, naquelas condições, era nítido um teste empírico que mostrava que houve uma redução significativa, ou mesmo sendo pequena, mas ela abria grandes precedentes para entender o que foi que aconteceu, o que está acontecendo aqui, por que uma baixou e outra não. E aí iniciou-se um estudo saindo do campo do empírico para o campo científico, a metodologia científica. Busquei apoio de instituições dentro do nosso estado, mas quando eu relatei que era um protetor solar para painel solar, até os próprios amigos, né, riram, achando que era bobagem, porque diziam o seguinte: Ismael, me apresente um artigo científico que sustente suas afirmações. Não, mas não tem. Ah, cara, então não vou perder tempo, acho que está meio fantasioso, está sem embasamento, acho que é uma bobagem, eu não vou perder tempo com isso.
Então, doutor, muito obrigado. Então, não deixei a peteca cair, não deixei desmorecer e comecei a prospectar em outros locais, outros ambientes, pessoas que tivessem essa visão de, tipo assim, o bom do impossível é que a concorrência é menor, né? Então, eu pensei, poxa, e se eu estiver no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, será que eu vou conseguir entender cientificamente o que aconteceu nesse teste empírico? Então, tive o apoio do Dr. Fábio Rocha, é um cearense, mas ele se naturalizou em Teresina, Piauí. Ele é o chefe do Departamento de Pesquisa Científica Avançada de Célula Fotovoltaica e o Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Piauí. Relatei para ele, fazia anos que a gente não se via, eu acho que ela estava com 30 anos que a gente não se via, a gente se viu quando era jovem, adolescente, jogamos bila na rua, e eu tinha perdido contato com ele, e através de amigos, me passaram o contato dele, olha, ele está morando... Coincidência boa, né? Um colega de muitos anos atrás está na área. E aí, eu perguntando aos amigos quem era a referência, e disseram, ó, a cabeça grande do cearense não é só para tirar sarna, né? Não é só para tirar brincadeira. Realmente, não é à toa que o cearense é o número 1 no ITA, né? Então, meus amigos disseram, cara, conversa com o Fábio, porque ele se destacou no campo de pesquisa a nível nacional e internacional. Ele é um grande profissional, tem trabalhos publicados, e vai ser uma oportunidade de vocês se rever e trocar ideia, que vocês estão atuando propriamente no mesmo campo de trabalho. Eu entrei em contato com o Fábio, expliquei tudo isso para ele, ele disse, cara, é muito interessante, venha para cá para a gente conversar, vamos ver o que a gente pode fazer, o que a universidade pode contribuir, o que ela pode ajudar, e a gente entendeu o que foi que aconteceu. Então, eu me programei, fiz essa viagem, cheguei, fui muito bem recebido pela instituição, e lá, ele de pronto, analisando todo o material que eu já tinha reunido ao longo de alguns meses, então foi um ano de prototipagem e alguns meses já fazendo alguns testes, e ele analisou e disse, olha, realmente temos aqui muito trabalho para fazer. Então ele selecionou um grupo, o Dr. Gabriel Caminha, e mais outro, o Dr. Felipe, eu não estou lembrado do sobrenome dele, e iniciou um trabalho científico de relacionar os equipamentos corretos, a metodologia correta e fazer vários testes. Um pequeno exemplo, quando você faz um teste durante um mês, você tem um resultado no final. Se você fizer um segundo teste no segundo mês, você também vai ter outro resultado. A pergunta é simples, qual é a probabilidade que o segundo teste vai ser idêntico ao primeiro? É nulo, é como se fosse jogar na Mega Sena, é 1 para 50 milhões, então existe uma probabilidade de uma incerteza, ou também um falso positivo. Agora, se você repetir o mesmo teste, nas mesmas condições, seguindo os mesmos padrões, os mesmos procedimentos, mesma metodologia, durante 10 vezes, e durante 10 vezes você tiver o mesmo resultado, então tem uma característica de um efeito científico e um feito incontestável. Então, assim se procedeu. Então, eles entenderam que tinha que seguir uma metodologia, eles ficaram avaliando qual era a melhor forma de extrair esses dados, filtrar esses dados, fazer o modelo comparativo do grupo A, do stream A, do stream B, e no final eles tiveram um resultado muito melhor do que nós imaginávamos. Então, segundo o artigo científico, ficou evidenciado que houve uma redução de temperatura de 4 a 5 graus, em média, e um pico de até 8. Isso foi a primeira pesquisa que você desenvolveu junto com um amigo lá do passado e os colegas que ele trouxe para a equipe. Na realidade, eu levei o produto pronto, agora ele tem o know-how de ter entendido e compreendido a forma correta de ler, fazer a leitura do resultado. Então, o produto, ele, a princípio, a gente não estava sabendo como interpretar, não estava sabendo como ler os resultados. E aí foi feito um pente fino, né, como a gente diz, um estudo mais minucioso para entender como compreender aqueles resultados que aquele produto ele estava gerando. Então, no final do período de 10 meses, depois veio o relatório técnico e veio o que eu mais desejava, não só um laudo técnico, mas fundamentação científica suficiente para se fazer um artigo científico e uma possível publicação a nível nacional. Os resultados
foram tão elevados e nós buscamos informações no estado da arte, em todos os outros campos conhecidos, e percebemos que não tinha nenhum artigo similar ao nosso, não tinha nenhuma referência parecida com a nossa. Então isso abriu precedente não para... Geralmente você faz uma publicação nacional para depois buscar uma publicação internacional. Ele foi direto para o internacional. Sim. Então isso aí foi importante porque trouxe credibilidade ao projeto de um slogan, de uma brincadeira, passou agora para o campo da seriedade. E aí eu te pergunto, né? Aquelas pessoas, uma vez esse artigo publicado, já foi suficiente para ganhar a confiança daqueles que disseram que, mas isso aqui não comprova nada, é só teste empírico? Como é que foi isso? Olha, eu costumo dizer que é mais ou menos assim. Imagina que você está numa estrada, você está caminhando e você vê o horizonte, aí lá no final do horizonte você vê um alto. Aí você está no seu carro, o carro deu prego, está faltando combustível, aí você deixa o carro, pega ali a vasilha e acredita que seguindo aquele caminho, lá na frente você vai achar um posto de combustível, vai encher, depois vai voltar e vai pegar seu carro, né? Aí você está horas caminhando, você chega lá no final, você vê um alto, bem alto, aí você diz, depois daquele alto ali tem um posto. E o legal é que na prática, quando tu chega naquele alto, quando tu olha para o horizonte tem mais 10 altos. Então isso foi o que aconteceu conosco. Então a gente acreditava... Venceu o primeiro alto. Exatamente. Então a gente achava que só aquele laudo técnico ou a publicação do artigo científico era suficiente para mostrar a esse grandioso mercado que nós tínhamos uma proposta diferenciada e houve muito mais dúvida do que propriamente aceitação, né? Então existe uma bolha no mercado para ser furada, porque as indagações poxa, como é que empresas de maior porte, que tem maior estrutura, tem maior recurso, tem mais equipe, tem mais laboratório, tem tudo, não chegaram lá e você sem ter tudo isso, chegou. É duvidoso? Essa tecnologia é sua mesmo? Foi você mesmo que fez? Então vinha muitas críticas que nem sempre eram construtivas, né? Mas ali eu comecei a absorver e fazer um filtro, né? Saber o que é que eu deveria reter, o que é que eu não deveria reter, deixar passar e o que eu deveria segurar. Então eu percebi que ali foi o pontapé inicial para seguir um processo longo, árduo, e acreditei que no final de tudo isso teria o resultado esperado, que é a questão da aceitação do mercado. Então, depois que os testes saíram do campo do ICT, né, que é do Instituto de Ciência e Tecnologia, a gente começou a visitar parques de pequeno, médio porte, e percebemos que todos se encantavam, né, com a proposta, mas existia aquela série de dúvidas, né? Poxa, mas esse produto, qual é a certeza que se eu aplicar no meu painel, vai queimar meu painel, você me dá uma garantia? Ou só usa o quê? Eu uso detergente. E o senhor tem garantia do detergente? Não tenho, mas eu quero do teu. Então quer dizer, o detergente não precisa de garantia, mas o meu precisa. É assim que funciona. Então, a gente foi percebendo que não é para amadores, né? O mercado não é para amadores. Então, a gente percebeu que tinha que entender a linguagem de cliente para cliente. Tem cliente que é mais acessível, tem cliente que é mais fechado, tem um cliente que, não, faz o seguinte, depois que você tiver em 10 empresas, aí você entra na minha. Aí já tem aquele cara, não, a minha empresa está aberta, pode vir, pode aplicar, eu quero acompanhar, mas eu não tenho os equipamentos. Eu disse, doutor, a gente precisa de um equipamento para fazer o mesmo modo operante da universidade. Então lá utilizamos uma estação solar métrica isso completa. Para verificar a eficácia do teu produto em campo, né? Isso. Um pequeno exemplo. Acho que você é da área de engenharia mecânica, né? Me corrija se eu estiver errado. Até para você fazer uma análise do desempenho de um motor de um carro, você faz a aferição da pressão atmosférica. Então, uma estação solar métrica, ela tem justamente a capacidade de coletar dados climáticos, como velocidade do vento, temperatura ambiente, umidade do ar. Por exemplo, se o ambiente está a 50 graus, a placa pode chegar a 10 ou 20% acima disso. Então, a estação solar métrica, ela te dá dados reais daquela micro-região. Às vezes você tem um dado... da macro-região. Da macro-região, que às vezes não se aplica naquele local em si, né? Então, você precisa de um máximo de
dados detalhados para não gerar falsos positivos. Então, a estação solarimétrica ela é muito importante porque ela tem um data log, que é um computador, que ela vai computar todas as informações ali coletadas, e ela trabalha um software e um hardware juntos, que também vai trabalhar com a telemetria. Então, a gente percebeu que precisava do sensor de sujidade, sensor de temperatura, o traçador de curva IV, a câmera termográfica. Então, todos esses equipamentos, eles precisam trabalhar em conjunto para gerar o máximo de dados, esses dados ser interpretados da forma correta. Então, era necessário ter o comparativo A e o comparativo B. Fizemos de uma forma individual na placa A e de uma forma individual na placa B. E depois fizemos individual no stream com 10 placas e depois individual com stream de 10 placas. Por exemplo, o stream A é água, depois água e detergente, e no B usamos a nanotecnologia do Topsun, que é o produto que acabamos batizando, né? E aí percebemos que a diferença de desempenho era propriamente gritante. Então, quando a gente ficava na dúvida, o que a gente fazia? Repetia o teste. Está com dúvida? Repita mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. E esses inúmeros testes repetidos só mostravam os mesmos números, os mesmos dados e mostrava que estavam no caminho correto. Então, acredito, tem uma premissa dentro do laboratório que a gente diz o seguinte: nenhum produto é a prova de mau uso e nenhum produto é tão bom que não pode ser melhorado. Então, a tecnologia 1, ela abriu precedente para 2. Por quê? A 1, ela é um descontaminante, ela vai fazer um efeito químico ou físico-químico, chamamos quelar, ela vai segurar, agarrar, ela vai fazer um processo de limpeza. Então, eu posso fazer uma proteção numa superfície contaminada? Logicamente que não. Essa superfície ela precisa passar por uma descontaminação para, a partir desse momento, passar por um processo de nanotratamento ou nanoproteção. Então, a tecnologia 1, ela vem com o propósito de fazer a limpeza e deixa nanocristais, ou chamado residual. Eu vou pedir para a gente segurar aqui na tecnologia 1 e daqui a pouco você vai trazer a tecnologia 2 para a turma entender qual que é a diferença entre elas. Enquanto isso, a gente vai para um rápido intervalo, então segura aí. Dentro de instantes a gente está de volta. Na Universidade do Integrador, você pode alcançar o sucesso no setor de energia solar. Mesmo que você seja iniciante, nossos cursos vão te levar do básico ao nível especialista. Aprenda com profissionais experientes e adquira um conhecimento sólido e prático. Domine técnicas de vendas e negociações para mostrar o valor dos seus serviços. Torne-se um líder no mercado de energia solar com uma visão ampla e estratégica. Mais de 200 conteúdos, 1 ano de acesso, assista online e offline. Universidade do Integrador. Seu futuro brilhante começa aqui. Acesse nosso site e redes sociais para saber mais. Cansado de ver a sua conta de luz pesando no orçamento todo mês? Agora você pode economizar até 20% na sua conta de energia com a nossa solução de energia solar por assinatura. Esse é um serviço especial para quem tem contas acima de R$500. E a boa notícia é que você não precisa fazer investimento, não tem custo de adesão e nem fidelidade. É simples e sem burocracia. Aproveite essa oportunidade. Entre em contato agora mesmo pelo telefone ou escaneie o QR Code que aparece na tela. Energia solar por assinatura. Economia, sustentabilidade e simplicidade ao seu alcance. O Instituto Solar tem como missão difundir e popularizar a energia solar. Desde 2018, ajudamos pessoas a entrarem no setor de energia solar e conquistarem a liberdade profissional. Oferecemos serviços como venda de equipamentos, investimento em usinas e energia por assinatura, ferramentas, planilhas e cursos de alta qualidade para profissionais do mercado e investidores. Formações e mentorias em company para capacitar você no mercado de energia fotovoltaica. Instituto Solar. Sua jornada na energia solar começa aqui. Acesse nosso site e redes sociais para saber mais. Quem sou? Quem sou? Eu sou a sua energia, inovação, confiança e tecnologia. O sol brilhou com mais alegria. Somos a mesma energia.
é agora. Estamos de volta ao nosso Energizei Cast, já inclusive emendando aqui com o nosso amigo Ismael. Você falou da tecnologia 1, que ela tinha fez a diferença ali, né, de que toda superfície que vai ser protegida, ela primeiro tem que ser removida a sujidade e tudo mais, para que aí sim o produto possa surtir algum efeito após essa primeira limpeza. E a tecnologia 2, fala um pouco desse avanço dentro do teu desenvolvimento. Só para iniciar a falar sobre a tecnologia 2, eu preciso dar só uma pequena ré e concluir uma coisa da tecnologia 1. Por que a 1 obrigou a fazer a 2? Segundo o artigo científico que eu compartilhei com um amigo para que você pudesse ter acesso ao conteúdo, ela relata que o efeito de termorrepelência, que nós denominamos o efeito da capacidade de desvio de onda térmica, ela só tem uma durabilidade de 14 dias. E para um mercado extremamente exigente, por exemplo, o mercado, se pudesse limpar o painel só uma vez a cada 2 anos, 3 anos, ele seria ótimo para ele, né? Diminuiria muito o OIM. Então a gente percebeu que não tinha nada parecido no mundo que oferecia a quantidade que nós oferecíamos da diminuição da temperatura e o período que nós conseguimos ofertar. 14 foi muito elevado dentro da nossa expectativa. Só que, para a expectativa do mercado, ela era muito pouca. Então, o que é que a gente foi entender? Então, a gente foi fazer um estudo e percebemos o seguinte: quando você passa um detergente, ele vai fazer, ali tem um lauril sulfato éter de sódio, que é o cloreto de benzalcone, o ácido sulfônico, são elementos químicos que vão fazer ali a detergência, surfactância, e vão fazer a limpeza, mas ele deixa um residual. Não é à toa que quando você está fazendo um procedimento de limpeza, você joga mais água para encharcar mais com a água, para tirar aquele residual, para não manchar a placa. Isso não acontece na nossa tecnologia, porque não é um detergente. Então a gente percebeu que quando fazia a limpeza, ficava um residual. E esse residual ele tinha que ficar de propósito, que era justamente os cristais para fazer essa filtragem. Só que a gente percebeu que eles ficavam não só dispersos, mas eles ficavam soltos. Então o próprio vento poderia removê-los. O orvalho da noite, que são gotículas de águas que se formam durante o período da madrugada, poderia remover eles. Então a durabilidade deles era muito curta. Então a pergunta é, como é que a gente consegue prolongar esse efeito de termorrepelência? Como é que esses cristais eles vão fixar na superfície? Então, um exemplo, você olha para um vidro, ele aparentemente ele é plano, ele é reto, mas a 200 micrômetros de granulometria de partícula é imperceptível ao olho nu, você não consegue enxergar. Então, 200 mil vezes no microscópio de tolamento atômico ou microscópio o MAV, você vai ver ondulações na superfície do vidro, então ele tem menos porosidade. Então, eu precisava ter uma carga nano menor para que ele pudesse aderir à superfície, fixar, e que eu viesse com um recobrimento para poder segurar esse material. Então ele vai, se aloja e se não tiver um recobrimento, ele vai se dispersando, ele vai sendo removido. Então, o 1 criou a pré-película, ótimo. E aí eu comecei a estudar uma forma de como eu faço para que esses materiais permaneçam por mais tempo e que eles surtam mais resultado. Então, a ideia é que o resultado ele não seja só 14 dias. Pior das hipóteses, a gente começou a projetar para 90 dias. Percebemos que 90 dias ainda era pouco. Aí voltamos para a prancheta, voltamos para manipulação, percebi que eu tinha que ter uma carga menor ainda, tinha que ter uma ramificação, que seriam ligações ramificadas, e percebemos que era possível sim fazer uma superfície película transparente, ela não poderia ser translúcida, e ela tinha que ter aderência. E ela também tinha que oferecer a antiaderência, ela tinha que ter aderência no vidro, e o que viesse por cima dela não poderia ter aderência. Que aí, consequentemente, não fica depositando ali a sujeira, a poeira, né? Exato. Que sujar, vai sujar, isso é lógico, é fato. Agora, quanto menos a sujeira tiver aderência, melhor. Até mesmo por um segundo processo de limpeza, você gasta menos água, menos força, menos tempo. Se for manual, você vai botar menos força. Se for um equipamento, ele vai remover numa velocidade mais rápida. Então, a ideia é prolongar os efeitos benéficos que a tecnologia oferece. Economizando água, criando a superfície antiaderente, mas o diferencial era a termorrepelência. Então, baseado nesses problemas que nós fomos vendo, acompanhando, então disse, olha, então o 1, ele realmente ele
ele tem essa função de fazer a descontaminação e a pré-película. A gente percebeu que, por exemplo, uma parede, você acabou de rebocar, eu posso aplicar uma tinta direto na parede? Não, ela tende a poder posso, mas ela vai despregar, ela vai descolar. Quando você faz um prime, um fundo de preparação, ela senta melhor. Então percebemos que o 1 era o prime e o 2 era a tinta. E aí trabalhamos nessa seara e percebemos que o 2 ele vinha com a tecnologia... Como se o 2 fechasse a película para produzir também a antiaderência. Exatamente, ela tem um recobrimento maior, ela tem a capacidade de preencher os poros da superfície com mais proporção e com mais eficiência e eficácia. Então, foi na tentativa e erro, na prática, a gente vendo, aprendendo, pô, isso aqui é possível melhorar, isso aqui dá para fazer, isso aqui vai ficar muito caro se eu manipular dessa forma, o princípio ativo está bom. Então, acho que eu até comentei com você que no começo a gente começamos a comprar matéria-prima importada e era uma roleta russa, então tinha uma hora que nos testes a gente percebeu que funcionava e quando acabava aquela matéria-prima, a gente usava uma outra matéria-prima do mesmo fornecedor, ela vinha e não funcionava. E aí a gente foi entender, será que foi um erro de manipulação? Será que eu não fiz na proporção certa? Será que eu não fiz na ordem certa? Será que o agitador não estava no RPM correto? A temperatura que eu usei não foi a correta? Então fiz aquele pente fino para tentar entender onde eu errei. Depois a gente descobriu que a própria matéria-prima, ela veio batizada, então veio uma matéria-prima de má qualidade. Então é um risco que ocorre você trazer de países estrangeiros, né? Não vou indicar exatamente os locais, mas a gente percebeu o seguinte, então como é que a gente faz para sair dessa saia justa? Como é que eu tenho certeza que eu tenho uma matéria-prima? Por exemplo, se eu tenho uma matéria-prima de microtecnologia, automaticamente eu tenho um produto de microtecnologia. Se eu tenho uma matéria-prima de nano, eu vou ter um produto nano. Se eu tenho uma matéria-prima de alta qualidade, eu vou ter um produto final de alta qualidade. Então depende muito da matéria-prima. Então a pergunta é possível a gente conseguir uma matéria-prima com mais qualidade? É possível conseguir com um preço mais acessível? Então essas dúvidas eram importantes, eram inerentes. E aí comecei a fazer um estudo e descobri que a gente devia trabalhar na reciclagem química. Então, alguns componentes que eram essenciais para a síntese do produto, eu tinha propriamente made in Ceará, então estava dentro de casa. Sim. Então a gente começou a fazer coletas de materiais que são descartados e esse material passava por um processo de coleta, micronização, extração, concentração, e eu conseguia ter uma matéria-prima. Então é como se você estivesse fabricando também a matéria-prima para evitar esse tipo de situação com o mercado, às vezes até exterior. Foi fantástico porque ele automaticamente nos inseriu dentro do conceito ESG, ecologicamente sustentável, correto, e também na economia circular. Então imagina só. Qual que é esse produto? É mencionado ou é segredo da química e do material? É assim, a gente gosta muito de falar da Coca-Cola, porque a Coca-Cola ela não tem patente, ela tem segredo industrial. Sim. Então, por exemplo, a lei no Brasil nos obriga a abrir 70% da fórmula, porque ela é obrigatória por Anvisa, que é notificação ou registro de Anvisa, ela tem que estar descrita, a maior parte dos insumos ali presente. Então, ela tem que estar no rótulo. E 30% é o que me garante a questão de segredo industrial. Sim. Então, geralmente algumas formulações têm 2 CAP, outras têm 3 CAP. O nosso tem 5 CAP, que é componente ativo principal. Então, para cada atividade que o produto oferece, ele tem um ativo principal. Então, por exemplo, um dos passivos que eu posso relatar, que eu não vejo problema, porque isso está descrito para a Anvisa e está até no próprio rótulo do produto, é o silício. E o silício mais abundante, um copo é silício. Imagina só, quanto é uma tonelada de vidro quebrado? R$60. Sim. Quanto é uma tonelada de TELS, tetraetil ortosilicato de tetretila? É R$7.000. Então você tem uma diferença aí gigantesca. Gigante, né? Então, antes da gente continuar, finalizar a explicação do 2 e até avançar para o 3, eu queria mostrar umas imagens aqui. E depois da gente falar tanto, eu imagino que o nosso ouvinte ele esteja até curioso para ver com os próprios olhos, né? Então, vou até pedir para a Lia se ela puder colocar um videozinho, a gente começar pelo vídeo e ver na prática, né? Como que é aplicado esse produto, como que está ali um painel antes e depois, né? Se o painel dá uma impressão dele estar mais limpo ou não, a simplicidade de aplicação, isso é muito importante, né? E eu te pergunto, enquanto a imagem aparece aqui,
quanto tempo demorou para você sair da tecnologia 1 para a tecnologia 2? Foi um ano no laboratório fazendo os estudos até entender todo o processo. Primeiro, quando eu consegui identificar quais eram os elementos químicos que trabalhavam com sinergia. Por exemplo, água e óleo, eles não são sinergéticos, a não ser que você faça um processo que obrigue eles a trabalhar juntos. Então, eu identifiquei os produtos. Mas depois de identificar o produto, eu percebi que uns eram sinergéticos, outros não. Então, até eu entender, para compreender, para convencer esses insumos a trabalharem juntos, então foi um desafio. Então, por exemplo, eu preciso de hidrofobicidade, eu tenho um ativo específico para isso. Eu preciso de antiaderência, eu tenho um ativo para isso. Eu preciso reduzir a quantidade de água, então já é outro ativo. Eu preciso diminuir a temperatura, é outro ativo. Então, você conseguir colocar tantos ativos numa formulação só não é fácil, porque às vezes uma atrapalha a outra. E você conseguir convencer essa galera toda a trabalhar em equipe não foi fácil. Então, foi um ano prototipando a 1. Você inicia com um painel já sujo, imundo, né? Não é nem sujo, tá? E uma aplicação bem simplificada, né? Já é capaz de fazer ali uma remoção. Eu imagino que uma grande economia que existe aí é de água, inclusive, né? Sim, nós temos várias formas de fazer o procedimento. Pode ser manual, pode ser semi-robotizado, pode ser robotizado. O que nós percebemos? Que um grande problema do consumo excessivo de água, por exemplo, você vê aqui a distância de um stream para outro, né? Geralmente em determinadas usinas pode ter 3 metros, 4 metros, e tem usina que tem uma distância até de 6 metros ou 7. Para quê? Porque agora eles passam propriamente um trator entre um stream e outro, e aí ele vem trazendo um reservatório com milhares de litros de água, que pode chegar até 10 mil litros de água, e aí ele propriamente, você tem uma plantação. Então, amigos meus de grandes usinas disseram, cara, a gente está gastando mais água do que se tivesse uma plantação de coco, do que uma plantação aqui de melão, de melancia, então o consumo de água é extremamente elevado. Então, você percebe que o solo, ele é um solo geralmente argiloso, ou aqui no Nordeste a gente conhece como pissarra. Então você tem uma grande rajada de vento que sobe uma poeira muito forte, e quando ela volta ela vem se depositando. Então esses aerossóis, ou esses materiais rígidos ou material inorgânico, eles vão se depositando em finas camadas. Na primeira camada você nem percebe, só que dia após dia, hora após hora, vai se depositando uma camada sobre a outra, sobre ela, até chegar um momento que ela se torna perceptível, então ela está imunda. Então ela não acontece da noite para o dia, vai sendo um processo que vai se depositando. E uma das propostas do produto é diminuir essa aderência dessa sujeira, né? A ideia inicial foi gastar o mínimo de água possível. Hoje nós temos uma média de mais ou menos 5 litros por painel solar de 2 metros quadrados, e quando eu disse que a gente ia reduzir isso para 50 ml, o pessoal, não, cara, você não está levando a sério, vamos conversar direito. E aí eu percebi que era possível sim botar aditivos que ele faz aquela ação, ele consegue agarrar, segurar essa sujeira, e aí você consegue usar 50 ml. Não é à toa que 50 ml para 5 litros é 100 vezes menos gasto de água, e isso nos proporcionou a oportunidade de receber um prêmio internacional no Future Innovation Summit em 2023, no dia 10 e 11, em Palm Beach, Dubai, como o melhor produto de sustentabilidade do mundo de 2023, tendo uma redução significativa de água. Então, por exemplo, tem vídeos na internet que você pode até ver que determinados parques solares no meio do deserto dos Emirados Árabes, que estão a distância de 200, 300 quilômetros do próximo olho d'água, eles estão simplesmente jogando areia e esfregando o esfregão com areia. Então, não é o que o Ismael está dizendo. Você pode olhar lá na internet. Então, foi uma tentativa desesperada de soltar aquela sujeira, né? Então, quando a gente usa a própria areia para fazer o abrasivo, né? Isso, a abrasividade. Então, a ideia foi economizar a água e depois que tivesse aditivos que se tornasse a superfície antiaderente. Por exemplo, um antiaderente muito conhecido no mercado, desde criança que a gente está no nosso convívio, que é o PTFE, que é o politetrafluoretileno, que é um material muito conhecido, que é usado nas panelas de teflon, né, as panelas caçarolas. Então, é um material que ele tem uma toxicidade muito alta. Então, esse mercado, principalmente a nosso foco, foi desenvolver um produto que ele pudesse não só atender o Brasil, mas, se Deus quiser, entrasse no mercado internacional. E o mercado
mercado internacional é extremamente exigente com produtos que são tóxicos, né? Então eu percebi que eu tinha que usar uma tecnologia que causava antiaderência sem causar toxicidade. Por exemplo, se escorrer produto, cair no solo, vai contaminar? Então todo mundo perguntava isso. A pessoa que está manipulando, ela vai ter alguma reação alérgica na mão, a pessoa pode respirar isso, pode cair na pele. Então tudo isso a gente foi levando em conta e a gente descobrimos insumos que são anertes, né? Eles não têm uma ação como produtos como hidrocarbonetos anaftálicos de petróleo, como tolueno, xileno, hexano. Ele não tem COV, composto orgânico volátil, então ele não é carcinogênico, então ele não induz um câncer. Então esse material ele não é inflamável, ele não é ácido, não é alcalino, é neutro. Então tudo isso foi estudado para oferecer o melhor que a gente poderia oferecer. E aí a tecnologia 1 ela vai fazer essa remoção. Você percebe que no final ele não fica com manchas, não fica material residual, e após isso você já está apto a aplicar a tecnologia 2. Eu acho que tem um segundo vídeo que dá para mostrar que, por exemplo, esse você vê que eu aplico uma flanela. Ele tem uma função de até segurar a sujeira. No 2, você percebe que eu estou usando uma esponja. Vem com uma esponjinha, né? Então na esponja eu estou aplicando a tecnologia 2, e agora dá para perceber que o vídeo está avançado, só por questão de não demorar, mas enquanto um procedimento normal leva em torno de 5 minutos, você jogando jato d'água, esfregando, passando um rodo, jogando água de novo para enxaguar, geralmente é 2 pessoas, uma atrás da placa jogando a água, o outro na frente jogando o detergente. Então você leva mais pessoas, mais tempo, e no nosso trabalho ele não passa de 1 minuto. Então, quer dizer, já diminui significativamente. Mesmo num processo manual, né? Isso, mesmo manual. Para quem está nos acompanhando, eu tenho certeza que está com curiosidade já de entender a tecnologia 3, né? Para isso, vou pedir que tu segure mais um instante, a gente vai para um rápido intervalo e nós voltamos daqui a pouco. Segura aí que a gente volta já. Quem sou? Quem sou? Eu sou a sua energia, inovação, confiança e tecnologia. O sol brilhou com mais alegria. A sol chegou pra iluminar o futuro. A sol chegou pra iluminar nosso dia. Passou, somos um, somos a mesma energia. Passou, somos um, somos a mesma energia. Sol Energy. O solar é agora. O Instituto Solar tem como missão difundir e popularizar a energia solar. Desde 2018, ajudamos pessoas a entrarem no setor de energia solar e conquistarem a liberdade profissional. Oferecemos serviços como venda de equipamentos, investimento em usinas e energia por assinatura, ferramentas, planilhas e cursos de alta qualidade para profissionais do mercado e investidores. Formações e mentorias em company para capacitar você no mercado de energia fotovoltaica. Instituto Solar. Sua jornada na energia solar começa aqui. Acesse nosso site e redes sociais para saber mais. Na Universidade do Integrador, você pode alcançar o sucesso no setor de energia solar. Mesmo que você seja iniciante, nossos cursos vão te levar do básico ao nível especialista. Aprenda com profissionais experientes e adquira um conhecimento sólido e prático. Domine técnicas de vendas e negociações para mostrar o valor dos seus serviços. Torne-se um líder no mercado de energia solar com uma visão ampla e estratégica. Mais de 200 conteúdos, 1 ano de acesso, assista online e offline. Universidade do Integrador. Seu futuro brilhante começa aqui. Acesse nosso site e redes sociais para saber mais. Estamos de volta para o nosso terceiro bloco do Energizei Cash e já voltamos aqui dando uma olhadinha na terceira parte do vídeo, né, que já vai nos ajudar a linkar com a tecnologia 3 que está sendo desenvolvida aí no Topsun, né? E aí, você pode explicar, Ismael? Pronto, mostramos
a forma de descontaminação, que é aplicado no 1, depois, logo em seguida, é aplicado o 2, e aí é o resultado das duas aplicações, né? Então, alguns produtos que se chamam vitrificadores, alguns produtos dessa área, eles precisam de horas ou até alguns dias para poder ter o efeito. O efeito é muito rápido, então ele usa o oxigênio como catalisador e usa o próprio calor como sistema de catalisação, que é uma aceleração do efeito de cura. Então, após a aplicação, você já percebe que a superfície está com nanotratamento e ela tem qualquer material pequeno, médio ou grande, ele vai ter dificuldade em fixar sobre a superfície a partir desse momento. Então, isso aí garante que não vai sujar mais? Não, não significa. Vai sujar? Logicamente que sim, mas foi relatado que vai sujar com a própria vento que joga a poeira, também é o próprio vento que também tira a poeira. E a quantidade de sujeira, ela não vai ser tão grande como a que nós estamos vendo, e o processo de limpeza posterior vai ser muito mais rápido. Total. E já entrando na terceira tecnologia, como é que foi esse passo, né? Como acho que eu tinha dito, né, que nenhuma tecnologia é tão bom que não pode ser melhorada, então sempre o nosso PDI fica pensando, poxa, como é que a gente consegue aumentar a qualidade do produto? Será que ele pode ter mais durabilidade por mais tempo? Será que ele pode baixar ainda mais a temperatura? Então, por exemplo, a tecnologia ela atua no elevação, diminuição da temperatura e uma melhora na tensão, que eu tinha explicado no começo. Então, como eu consegui elevar a tensão no seu limite máximo, e a gente tentou ultrapassar esse limite e não conseguiu, a pergunta foi, então sobrou quem nesse jogo? A corrente. Então, se eu conseguir elevar a tensão, então o que a gente pode fazer que a gente pode dar uma melhoria na corrente? Porque se eu tenho mais corrente, eu tenho mais tensão, eu tenho mais potência. E aí, o que acontece? Uma forma bem simples, a tecnologia já tem um protótipo, ele está passando já por alguns testes. Então, na tecnologia 1 e 2, a gente busca desviar a onda de calor. Já na tecnologia 3, a gente vai converter essa onda de calor, ao invés de ser desviada, ser dissipada ou mandar de volta para o espaço, ela vai ser convertida, então ela, até o início da proteção do painel, ela é quente, ou chamada luz quente. Do vidro para a célula fotovoltaica, depois que ela passa pelo nosso filtro, ela passa a ser luz fria. Então, ela passa por uma conversão, aonde a gente vai, induzir mais energia por mais tempo. Um pequeno exemplo, você já deve ter visto numa usina, meio-dia, você vê quando você chega perto de um inversor, ele está até soltando um barulho, que ele está na capacidade máxima de geração. Ao mesmo tempo que ele está gerando, ele está perdendo. Ele está gerando porque tem mais irradiação e está perdendo porque tem mais calor. E se ele conseguisse gerar mais com menos calor? Então, essa é a proposta de um produto que ele pode ser melhorado e aperfeiçoado, e essa é a premissa da nossa empresa. Legal, Ismael. E quem quiser conhecer mais sobre o TOPSUN, esse produto ele já está disponível, onde que encontra, qual o passo a passo que o consumidor final pode fazer para encontrar o TOPSUN? Hoje eu fico muito agradecido pela a oportunidade de estar divulgando o trabalho, porque foi 1 ano prototipando, 1 ano testando, 6 meses para a publicação do artigo científico, 6 meses para o prêmio internacional. Então foram 3 anos voando abaixo do radar. Então a gente sabia que quando a gente fosse para o mercado, isso ia chamar a atenção de pequenos, médios e grandes concorrentes, e a gente tinha que estar preparado para receber não só elogio como pedrada. Então a gente tinha que estar o máximo possível preparado. Então hoje nós temos um laboratório de fato e de direito, é uma indústria que atende todos os requisitos legais da nossa legislação estadual, municipal e federal. Temos a AFA, autorização de funcionamento de estabelecimento, mas o espaço é ainda muito característico para o desenvolvimento científico. Então a gente está numa transição, saindo de um espaço laboratorial para um espaço industrial. Então a gente está se instalando na região do PECEM, que costumamos dizer que é o epicentro do olho do furacão. Então a gente está ali do lado da ZPE, está do lado do Porto Internacional do PECEM, tem a parceria com o Instituto Federal do Estado de Ceará, lembrança para o Dr. Ali Mendonça. Então, nós vamos estar num ambiente muito propício para fomentar, não só produzir, fornecer o Ceará, Nordeste, e, se Deus quiser, realizar o sonho de poder exportar. Então, nós estamos se instalando numa área um pouco maior, que é a nossa área hoje, que é 300 metros quadrados, nós vamos para 800 metros quadrados, então um espaço maior me permite mais máquinas, mais equipamentos, mais profissionais, não trabalhar só um turno, poder trabalhar 2. Então, nós estamos nesse período de
mudança, de adaptação, de instalação, e a nossa expectativa é que nesse ano ainda iniciamos uma nova batelada, uma nova produção para oferecer a pessoas que nós estamos recebendo ligações de várias partes do país. Bacana. Existem redes sociais que a turma pode... Nós estamos hoje fazendo todo esse trabalho, eu costumo dizer para as pessoas mais próximas, porque eu ainda sou analfabete, né? Mas a gente está tendo assessoria, consultoria de empresas especializadas que traz essa identidade visual, essa presença digital, de você, por exemplo, hoje já tem um site que ele está em inúmeros melhoramentos, então já tem informações, nós estamos inserindo as fichas técnicas para que a pessoa possa acessar o site, fazer o download, para não estar esperando um e-mail da empresa até receber aquele material, então você vai lá, já baixa, já tira sua dúvida, o produto realmente não tem uma química pesada, atende ao nosso padrão de qualidade, então esse produto aqui já é interessante a gente fazer um teste. Então a gente está procurando desburocratizar, estamos procurando fazer as divulgações. Hoje nós temos uma presença um pouco maior no LinkedIn, que é mais voltado para um nível profissional, já no Instagram ele já tanto incorpora pessoal como jurídico, né? E aí nós estamos mais no LinkedIn, nós estamos buscando agora entrar de uma forma mais presencial nas outras mídias sociais e vamos fazer um trabalho, né? Então hoje eu estou mais focada na parte técnica graças a Deus todos os equipamentos são tudo brasileiro, não vem nada importado. Então, a questão de prefeitura, alvará de funcionamento, a licença ambiental, então são muitas taxas, são muitos documentos, questão de corpo de bombeiro. Então, o empreendedor ele é um verdadeiro guerreiro, porque não é fácil empreender no nosso país. Mas uma coisa eu tenho certeza, quem vence no Brasil, vence em qualquer lugar do mundo. Legal. Eu queria aproveitar e convidar você que está nos acompanhando e te perguntar qual que é a tua experiência hoje com produtos aí que trabalham nessa linha de limpeza ou de melhoria de funcionamento dos painéis fotovoltaicos. Deixa um comentário aqui se tu está nos assistindo pela internet, mas se tu está nos assistindo pela TV, você está vendo um QR Code aqui aparecendo na tela nesse exato momento, você pode apontar a câmera do seu celular para ele e mandar uma mensagem para a gente, manda um áudio, manda um vídeo, manda o teu texto falando qual é a tua experiência com esse assunto. E se você quer entender, conhecer mais sobre esse tipo de material, confere o site, né, da Topsun, e também mais detalhes vão estar aqui na descrição desse vídeo, ou você pode encontrar as informações através do QR Code. Ismael, eu te convido para dar uma mensagem, uma palavra final para quem está nos acompanhando até aqui. De repente, qual que é o futuro da empresa, do produto, o que é que a turma pode esperar daqui para frente? Eu acho que, sendo muito otimista, acreditamos muito que trazemos uma proposta diferenciada e é um desafio, assumimos o desafio de trazer um produto que o mercado não conhecia, então de desconhecido vai passar a ser conhecido, e já estamos estudando N outros desenvolvimentos, não só para placa solar, mas como todo o sistema fotovoltaico. Então, eu costumo dizer que meu superpoder está dentro do laboratório, então sair do laboratório sou uma pessoa comum como qualquer outra. Então, acreditamos sim que o objetivo é gerar emprego, gerar renda, trazer status para o nosso país e para o nosso estado, mostrar que o cearense é cabeça pensante, nós somos um povo guerreiro, que realmente não desistimos fácil, então temos grandes históricos, o próprio fundador do ITA é um cearense, né, Casimiro Montenegro, então fazer parte, assim, incentivar a empreendedores, incentivar pesquisadores que acham que saindo do Ceará e chegando em um outro país vai tudo ser mil maravilhas, e eu acho que é bom ele pensar muito bem sobre isso. Eu acredito que se você tiver um bom projeto, se você souber como colocar ele em prática, fizer parceria com as pessoas certas, tiver uma boa equipe coesa, pessoas capacitadas, que têm capacidade de trabalhar em conjunto, em equipe, com certeza você vai ter bons resultados, e é o que nós estamos tentando fazer na prática. Então, acreditamos que vamos estar representando o nosso estado e o nosso país em vários eventos internacionais ao redor do mundo, e levando a bandeira cearense para outros continentes, se Deus quiser. Total. Ismael, te desejo muito sucesso aí na sua jornada, né? Que possam vir
Top Sun 4, 5, sempre com a tecnologia maior. Tá. E também desejo e espero muito ver esse produto aí em todas as usinas fotovoltaicas. Fico muito feliz de ver esse tipo de produto sendo desenvolvido por um cearense no estado do Ceará, por uma série de pessoas que não se limita só ao estado, né? Pelo que tu já me contou da história, tem gente aí até fora do país contribuindo para essa tua história. Então, desejo muito sucesso. Para você que nos acompanhou até aqui, foi um prazer ter você com a gente. Não esquece de deixar teus comentários. Um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.